E aí, focas, foca em mim que eu foco em vocês. Aqui quem tá falando é o BR Foca mais uma vez. Passem no canal do Ian Han e passem no Discord dele também. Aproveita e passa lá no meu Discord pro meu cérebro não morrer. Enfim, sem mais delongas, foca no vídeo. O Kid Buu é um vilão que eu adoro falar e que vocês sabem que eu gosto muito, mas que muita gente acha que eu nerfo ele. Porque eu digo que ele não é o mais forte. Bem, para encerrar isso de uma vez, eu tenho que dizer aqui dessa vez 12 possibilidades de poder do Kid Buu que eu consegui analisar. Sem mais delongas, vamos lá. Bem, basicamente, a primeira coisa que nós temos que saber é o que a Daisenshu diz sobre o Kid Buu. Na descrição do Majin Buu, ela diz o seguinte: ele matou o Kaioshin do oeste, do leste, absorveu o do sul, e após absorver o grande Kaioshin, sua ferocidade e poder ficaram um pouco mais fracos. Aqui nós temos dois mal-entendidos, na verdade. O primeiro mal-entendido é pensar que está se referindo ao Buff Buu, porque lá diz que absorveu do sul e depois ficou um pouco mais fraco. Bem, não. A guia inteira se refere ao Kid Buu nessa parte. Por que eu digo isso? Bem, vamos dar um exemplo bem básico. Digamos que Mônica está com um vestido amarelo e trocou por um rosa porque ele rasgou. Esse ele se refere ao vestido amarelo e não ao rosa. Do mesmo jeito a guia. A guia começa falando que o Kid Buu matou o do oeste e o do leste, e o Kid Buu absorveu do sul. E após absorver o grande Kaiô, o Kid Buu ficou um pouco mais fraco, virando o Buu Gordo, fazendo com que o Buu Gordo seja um pouco mais fraco que o Kid Buu. Ou seja, vamos colocar uma porcentagem para que para vocês fique mais fácil de entender. Se o Kid Buu for um 100%, o Buu Gordo é um 80%. Pelo menos isso oficialmente. Bem, voltando ao caso, seria o segundo mal entendido as absorções, pois no anime traduziram para que as absorções reduziram o poder dele. Mas isso ocorre porque no Japão não existe plural, não existe essa forma pluralizada. Então não teríamos como saber se são absorção ou se são absorções. E o Daisenshu responde evidentemente que são absorção, que após absorver o do sul ele ficou sim mais poderoso. E o Buff Buu é sim mais poderoso que o Kid Buu, mas o Buu Gordo não é. Bem, agora tudo que a gente precisa saber é o poder do Buu Gordo. Aí me complica mais um pouco. Vamos lá. A única coisa que sabe esse poder do Buu Gordo é que ele, sem usar todo o seu poder, é igualado com o Goku Super Saiyajin 3 sem usar todo o seu poder. O próprio Goku disse que poderia ter vencido o Majin Buu, mas acontece que o próprio Majin Buu estava se divertindo. O Goku até oferece chamar uma pessoa mais forte que ele para lutar, e o Majin Buu aceita, provando que ele estava se contendo. Ou seja, nós temos, infelizmente, 3 cenários de poderes para o Majin Buu Gordo. No primeiro cenário, o Goku Super Saiyajin 3 é um 100%, e o Buu Gordo um 50%. No segundo cenário, o Goku Super Saiyajin 3 é um 100%, e o Buu Gordo um 80%. E no terceiro cenário, o Goku Super Saiyajin 3 também é um 100%, mas dessa vez o Buu Gordo também será um 100%, tendo o mesmo poder do Goku Super Saiyajin 3. Muito bem, outra coisa agora é também falar do Power Up do Kid Buu. No mangá de Dragon Ball Super é afirmado que o Kid Buu levou os poderes divinos do grande Kaiô e do Kaiô do Sul. Como assim, Foca? Resumindo brevemente, quando o Buu absorve alguém, ele leva as almas, no caso a essência, e os poderes. Quando o Vegeta separou o Buu Gordo do Super Buu, o Buu Gordo levou a essência, no caso as almas, as memórias, esse tipo de coisa. E o Kid Buu levou os poderes. Mas esses poderes aumentaram o poder dele? Pois é, não se sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. No caso de que não, o Kid Buu tem exatamente o mesmo poder que ele sempre teve. No caso de que sim, seria o poder do Kid Buu, mais o poder do grande Kaioshin, mais o poder do Kaiô do Sul. E isso mais uma vez complica a nossa vida. Por quê, cara? Bem, vamos explicar o porquê bem rapidinho. Bem, constantemente o Kid Buu seria um 100%, digamos. Dessa forma, o grande Kaiô teria uns 50% do poder do Kid Buu, já que ele era bem mais fraco que ele. E o Kaiô do Sul é oficialmente o Kaiô mais forte dentre eles, tanto que ele conseguiu dar luta para o Kid Buu. É aqui que entra o problema. Ninguém sabe se o Kaiô do Sul, em qual porcentagem ele entra para o Kid Buu. Ele poderia ser 80% do poder do Kid Buu, ele poderia ser 100% do poder do Kid Buu, ele poderia ser 120% do poder do Kid Buu, já que ele está igualado com o Kid Buu, mas nunca se mostra se ele está igualado de maneira superior, inferior ou igualado mesmo. Enfim,
agora vocês perceberam que a gente tem 3 cenários para o poder do Buu Gordo e 3 cenários para o poder do Kid Buu. Dessa maneira, não nos resta outra opção senão fazer regra de 3, multiplicar 3 por 4 e achar 12 possibilidades do poder do Buu. Possibilidades essa que eu vou narrar brevemente aqui para vocês. Eu já vou dizer os cálculos, porque assim fica mais fácil e vocês vão entender de maneira mais simples. Bem, para isso eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que o Goku Super Saiyajin 3 seria cerca de... Vamos pegar a primeira possibilidade, vai. Em que o Majin Buu Gordo seja 50% do poder de um Super Saiyajin 3. Dessa maneira, então, poderíamos dizer que o Goku Super Saiyajin 3 seria, digamos que, 80. Pronto, de estabelecer esse número. O Goku Super Saiyajin 3 é 80. Dessa maneira, o Buu Gordo seria 40. Então, na primeira possibilidade que vamos aniquilar é que o Kid Buu não recebeu poderes. Dessa maneira, ele seria um pouco mais forte que o 40, eles seriam 50. Para ficar ainda mais fácil para vocês, eu vou colocar um ponto de comparação. Com esses 50, o Kid Buu seria mais forte que o Buu Gordo e mais fraco que o Goku Super Saiyajin 3. Possibilidade número 2. Ele ganhou o poder e, nesse caso, o Kaiô do Sul é um pouquinho mais fraco do que ele. Nessa possibilidade, fazendo as mesmas contas com os mesmos números, que vão estar aparecendo na tela para vocês não se confundirem, como já disse, o Kid Buu teria um total de 115, sendo um pouco mais fraco que o Gotenks, mas com certeza superior ao Super Buu. Dessa maneira, vamos para a possibilidade número 3, no qual tanto o Kaiô do Sul quanto o Super Buu têm os mesmos poderes. Nessa possibilidade, ele teria o mesmo nível de poder que o Gotenks. Possibilidade número 4, na qual o Kaiô do Sul é um pouco mais forte do que o Kid Buu. Nessa soma de poderes, ele seria um pouco mais forte que o Gotenks e um pouco mais fraco que o Gordo. Bem, agora vamos para o cenário número 2, em que o Majin Buu Gordo é cerca de 80% do poder de um Goku Super Saiyajin 3. Possibilidade número 5. Mais uma vez, o Kid Buu é 25% mais forte que o Buu Gordo, então ele teria o mesmo poder do Goku Super Saiyajin 3. Possibilidade número 6. Seria aquela soma, via as porcentagens, então só vou dizer os números. 80 mais 40 mais 64 igual a 184, que é inferior ao Buu Gotenks e superior ao Gohan Místico. Possibilidade número 7. 80 mais 80 mais 40 igual a 200, inferior ao Buu Gotenks mais uma vez e superior ao Gohan Místico. E possibilidade número 8. 80 mais 100 mais 40, que dá 220, e isso iguala o poder do Kid Buu ao poder do Buu Gotenks. E aqui vamos para o último cenário, que é que o Majin Buu Gordo tem exatamente o mesmo poder do Goku Super Saiyajin 3. Então vamos lá. Possibilidade número 9, ele seria um pouco mais forte que o Super Saiyajin 3, que seriam 80, então seria 100. E com isso ele teria exatamente o mesmo poder do Super Buu. Possibilidade número 10, ele teria uma soma de 230, sendo um pouco mais forte que o Buu Gotenks, mas ainda sendo um pouco mais inferior ao Buu Gohan. Possibilidade número 11, ele seria uma soma de 250, sendo exatamente o mesmo nível do Buu Gohan. Exatamente o mesmo nível. E possibilidade número 12, a possibilidade de todo fanático do Kid Buu, que seria que ele é o Buu mais forte de todos, com uma soma de 270, sendo superior ao Burhan e muito inferior ao Vegeta Super Saiyajin. Enfim, qual delas a gente vai escolher? Bem, primeiro vamos marcar as informações oficiais que temos sobre o Kid Buu e depois nós iremos estraçalhar cada uma dessas possibilidades. As informações oficiais que temos sobre ele são, no mangá, ele brincando tá no nível de um Goku Super Saiyajin 3, ou seja, ele sério é mais forte que o Super Saiyajin 3. É só isso que nós temos no mangá. No anime, é dito a mesma coisa, mas lá ele tem umas frases que complicam um pouco, mas vou explicar-las aqui e agora. Bem, a primeira frase que complica muito é a frase do Kaioshin, dizendo que ele é o mais perigoso. Mas, gente, ele é o mais perigoso porque ele é o mais insano. Ele não tem mente, ele ia destruir a Terra simplesmente sem pensar. O segundo ponto é que o narrador diz que ele é o Majin Buu mais poderoso. Mas o narrador nunca disse que ele é o Majin Buu mais poderoso. O narrador diz que o Majin Buu é o vilão mais poderoso da história. Em todas as vezes que ele cita o Majin Buu, ele sempre diz isso. O mais poderoso absoluto, o supremo, o Majin Buu. Tipo, obviamente se referindo ao vilão da história. Se você nega, a própria Tenshinchu faz a mesma coisa que o narrador faz, colocando que o Majin Buu é o mais poderoso da história, se referindo como Majin Buu em geral. Não é porque tem, por exemplo, a foto do Kid Buu que está falando do Kid Buu. É, obviamente, se você ler toda a frase, está se referindo, sem sombra de dúvidas, ao Majin Buu em geral. E por último, nós temos as frases do Goku, que seriam: Majin Buu, você é um estúpido.
O seu poder, sua velocidade e seu poder de regeneração são incríveis. Você está a um nível totalmente diferente dos outros Buu. Você está a um nível totalmente diferente de todos que eu já enfrentei. E aqui, nós quebramos totalmente essa frase. Você está em um nível totalmente diferente de todos que eu já enfrentei. O que acontece é que o Goku estava comparando o Kid Buu aos Bulls que ele já enfrentou. Ele enfrentou o Buu Gordo e o Super Buu. Contra o Super Buu Gotenks, ele nem achou que tinha chance. E contra o Super Buu Gohan, ele simplesmente precisou da fusão, onde as próprias guias confirmam que ele precisaria da fusão, senão ele estaria morto. Para poder confirmar o meu ponto, eu precisaria ter alguma confirmação de tipo, se você está dizendo isso, você tem que ter alguma confirmação. E eu tenho. O próprio Goku, tanto o mangá quanto o anime, confirma que um Vegito base poderia derrotar o Kid Buu. Ele disse que um Goku Super Saiyajin 3 total talvez pudesse derrotar o Kid Buu, mas que sem sombra de dúvidas, um Vegito base conseguiria. Mas sabe quem o Vegito base não consegue derrotar? O Buu Gohan. O próprio Buu Gohan afirma que ele não pode ser vencido por um Vegito base. Na melhor das hipóteses, estariam igualados. E então, tanto o mangá quanto o anime, o Kid Buu não pode ser mais forte que o Buu Gohan, por informações oficiais. Porém, por essas mesmas informações, temos a descrição de que ele é mais forte que o Super Buu e que o Buu Gordo. Ok, galera. Agora vamos para guias. Nas guias que traçaram mesmo essa possibilidade dele ser o mais forte. A Daizenshu não cita nada, apenas que um Goku em Super Saiyajin 3 usando todo o seu poder não era páreo para o Kid Buu. Só isso. Que não é muito lá, nós sabemos que ele superou o Super Saiyajin 3. Agora, ele Mangalha Rendario, guia criado pelo Bird Studio, que é o estúdio de nada mais nada menos que o próprio Akira Toriyama, o criador do mangá e que deu informações para essa guia, ele cita duas informações sobre o Kid Buu. A primeira informação é dita que, em comparação com o Buu Gohan, quando o Vegeta tirou todas as pessoas de dentro do Super Buu, ele ficou mais fraco, afirmando diretamente que, em comparação com o Buu Gohan, o Kid Buu é mais fraco. E a outra comparação é dito que uma junção de poderes de Gohan e Gotenks poderiam vencer Kid Buu. Isso é muito importante. Por quê? Porque uma junção de poder de Gohan e Gotenks não poderiam vencer o Gohan. Isso é muito mais do que esclarecedor. Ele não é tão forte, ele é simplesmente mais fraco que o Gohan. Nós temos duas guias extraoficiais, mas uma delas eu gostei muito, que é a Dragon Ball Forever. A Dragon Ball Forever eu gosto dela porque ela deu informação que só foi revelada anos depois. De acordo com a Dragon Ball Forever, o Wuhan é o Majin mais poderoso de todos. E ela compara os Buu, ela compara todos os Buu na mesma página. Ela diz que ele é o mais poderoso. E tem mais, ela disse que após o Vegeta tirar os Buu de lá, ele estava ficando mais fraco. Mas após a consciência do Kid Buu aparecer e pegar os poderes do Supremo Kaiô, ele ganhou um Power Up, com a descrição de que o Goku Super Saiyajin 3 estava lutando contra o Majin Buu com Power Up. Cara, isso é muito louco, porque essa informação só foi dada em Dragon Ball Super muitos anos depois. Ou seja, essa guia tem informações muito privilegiadas e provavelmente é a mais coerente. E a última coisa que nós sabemos sobre ele é dada no Dragon Ball Book Volume 1. Ou é 2, eu não lembro direito. Enfim, eu sei que lá explica que durante a sua aparição ele tinha a maior das forças, provavelmente colocando ele acima de um Gohan Místico e de um Gotenks. Sabendo disso, vamos pegar possibilidade ou possibilidades que achamos e vamos estraçalhar. A primeira que eu vou estraçalhar é as 4 últimas. Por quê? Essas 4 últimas foram formadas no cenário de que o Buu Gordo teria o mesmo poder do Goku Super Saiyajin 3, o que é falso. O próprio Goku já disse que ele poderia derrotar o Buu Gordo. Então, por mais que o Buu Gordo pudesse se igualar ao Goku Super Saiyajin 3, eles não teriam o mesmo poder. No máximo, o Buu Gordo teria 80%. Então, essas 4 possibilidades são descartadas. E como já dito antes, o Kid Buu não pode ter um poder próximo do Buu Gotenks ou do Buu Han, porque oficialmente ele é mais fraco. De maneira que essas 4 possibilidades, no qual ele tem o mesmo poder que o Super Buu, o mesmo poder que o Buu Gotenks, o mesmo poder que o Buu Han e o seu mais forte dos Buu, foi totalmente estraçalhado. Agora vamos para o cenário número 1. A primeira possibilidade diz que ele seria mais fraco que o Goku Super Saiyajin 3, ou seja, a gente descarta porque a gente sabe que ele é mais forte. A segunda possibilidade diz que ele é mais fraco que o Gotenks, ou seja, mais uma vez descartamos porque sabemos que ele é mais forte, já que precisa de uma união de poder de Gotenks e Gohan para vencê-lo. Possibilidade número 3, ele diz que ele é igualado ao Gotenks. Eu vou descartar pela mesma da anterior. Possibilidade número 4, ele é mais fraco que o Gohan, mesma da anterior, ele tem que ser mais forte que o Gohan.
Bem, focas, foi esse o vídeo. Gente, esse vídeo deu muito trabalho pra sair, desculpa a demora, mas eu tô editando ele faz 5 dias e basicamente 5 noites. Porque ele se autodeletou. Eu perdi os arquivos desse vídeo. Quando eu terminei ele de novo, ele ficou corrompido. A minha internet falhou na hora de enviar, então eu perdi o vídeo por completo mais uma vez. Teve muito trabalho pra poder fazer esse vídeo. Muito trabalho. E não foi um vídeo assim simples de se editar e tal. Então, deixa aí uma meta de, sei lá, 100 likes. Deixa aí uns 100 likes, compartilha, divulga. Fala lá, ó, que você disse que o boa é mais forte. Não, tá aqui, sei lá, cara. Dá essa força aí. Sem mais delongas, foca no like que eu tô focando pra fora daqui. Bad girls, you know what it is. Shake it for me. Shake, 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 shake it for me. Shake, 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 shake it for me.